Bom dia. Que alegria poder voltar aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual aqui do Chico Xavier, do Centro Espírita Chico Xavier, transmitida pelo Facebook agora nesse momento e depois lá pelo YouTube, para quem puder assistir depois, né? Eu queria pedir licença para vocês para a gente começar com a nossa oração inicial. Então, eu sugiro que a gente eleve o nosso pensamento a Jesus, pedindo em favor dos necessitados em todos os planos de vida e pela paz do nosso planeta. Agradecendo a Deus, a bênção da vida, esse espaço de aprendizado e de estudo que Ele nos proporciona, esse veículo de comunicação que nos permite aprender as leis divinas e os ensinamentos do nosso Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que possam ter nos ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Ai, que coisa boa. Como é que vocês estão? Contem aí pra gente, coloquem aí nos comentários, que hoje nós vamos falar da nossa mente. Olha lá, o Zé já colocou pra gente. Obrigada, Zé. Nossa mente e os sinais dos tempos. Como é que anda a mente de vocês? Como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Nós decidimos falar sobre esse assunto hoje porque nós estamos vivendo momentos assim bastante desafiadores. E aí nós temos percebido que algumas pessoas estão se sentindo assim desanimadas, desamparadas, tristes, abatidas, algumas temerosas, outras aflitas. Em razão desse isolamento todo que nós estamos vivendo, eu diria que, em certo grau, isso é até natural. Mas é natural também, do ponto de vista evolutivo, que nós tenhamos que passar por essas coisas para nós nos tornarmos pessoas preparadas, né? Para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então, pensando em tudo isso, nós fomos buscar lá na literatura espírita quais eram as evidências de que nós estamos vivendo a coisa correta. E quais são as perspectivas que nós devemos ter para esse momento, para essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Como deve ser o nosso comportamento diante disso? Então, para elaborar toda a nossa reflexão, o livro consultado foi esse aqui, ó, a Gênese. Mais especificamente, o capítulo 18, que está lá no finalzinho. E se chama, o Kardec intitulou Sinais dos Tempos. Eu gosto de trazer da onde a gente pega as reflexões, porque se depois alguém se interessar pelo assunto,
é possível se aprofundar, né? Dar uma olhadinha melhor lá no livro. Então, olha aí. Só para a gente relembrar, eu sei que vocês já sabem, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Portanto, é um livro espírita francês, da autoria do Allan Kardec. Ele foi publicado em Paris, no ano de 1868, um pouquinho antes da morte do Kardec, né? Acredito que deve ter sido uma das últimas publicações dele, porque ele desencarnou em 69, 1869. E essa é uma obra básica daquelas 5 que compõem a nossa codificação. Então, ela faz parte daquelas 5 obras que compõem a codificação do Espiritismo. Muito bem, então vamos ver o que ela diz para a gente. Olha só, sinais dos tempos. Logo no início do capítulo, bem no primeiro parágrafo, o Kardec já diz assim para a gente. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Está lá na página 344 no meu livro. Como é que a gente deve entender isso? Já logo no começo, Kardec coloca a gente para pensar, né? Como é que a gente deve entender essas palavras proféticas, essas palavras de futuro? E ele sinaliza para a gente isso aqui, que existem 2 maneiras mais comuns da gente interpretar essas profecias. A maneira incrédula e a maneira crédula. Para os incrédulos, nenhuma importância isso tem. Que história é essa de regeneração? Que história é essa de mundo de provas e expiação, de transição planetária? Isso é uma crença para eles pueril, sem nenhuma importância. E aqueles que acreditam, tá? Para a maioria daqueles que acreditam, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural. Então, é como se essa transição fosse ocorrer como um ritual de passagem. Me lembrou muito aqui essas festas de final de ano, né, que a gente faz de um ano para o outro, né, quando a gente comemora o Réveillon. Então, alguns acreditam que nós vamos ter fenômenos, fogos de artifício no céu. Mas o Kardec nos diz que não é bem assim. Olha o que ele fala. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Ou seja, isso está acontecendo de acordo com aquilo que Deus planejou para nós. Não tem nada de diferente. Nós estamos vivendo aquilo que nós precisamos viver. E olha só, a Gênese continua. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é porque essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Precisamos viver, então. Isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido a uma lei de progresso. Lembram da lei de progresso? Aquela que está lá no Livro dos Espíritos, uma das 10 leis morais, aquela que diz para a gente que nós só nos desenvolvemos, que nós só evoluímos, que nós só caminhamos para frente. Mas ela diz também que existem 2 formas de evolução. Uma que o Kardec chama de evolução intelectual, que é o progresso intelectual, e a outra que ele chama de progresso moral. E que elas não caminham muito juntas, não. Que primeiro vem o intelectual e depois vem o moral. E é mais ou menos isso que a gente tem assistido aqui, não é? Grandes descobertas, grandes tecnologias, não é assim? Mas parece que a questão moral
não está caminhando de acordo com isso? Pois é, mas tem esperança. Olha só. A humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, muitas vezes penosa, dolorosa, e arrebatam consigo as gerações e as instituições. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, meus queridos? Mas a verdade é que, quando Kardec diz que arrebatam consigo muitas gerações, ele quer dizer que muitas pessoas de uma mesma família vão se embora. E que em alguns momentos a gente precisa mudar as nossas convenções econômicas, políticas, sociais, porque elas se enfraquecem. Elas precisam de uma renovação. Mas nós também podemos inferir nisso tudo que esse trabalho de transformação, ele vai depender da nossa melhoria íntima. Vai depender da nossa elevação moral, produzida, inclusive por essas dores da pandemia. Porque, vejam bem, no atual estágio do planeta, nós estamos sendo convocados para viver uma prova coletiva de grande magnitude. Uma prova coletiva com tantos significados. E essa conjuntura, né? Essa maneira das coisas acontecerem, tem convocado a gente, tem chamado a gente para que a gente possa se fortalecer. E esse aprendizado todo só pode nos trazer melhoria. Só pode nos trazer elevação. Só pode nos trazer amadurecimento e evolução. Então nós estamos progredindo? Tudo indica que sim. Olha o que o Kardec, não, o Divaldo diz pra gente aqui nessa psicofonia do Bezerra de Menezes. Estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Bonito, né? E aí tem mais. A Gênese ainda confirma o que ele disse para a gente. Olha só. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermediário, ou seja, aqui, agora. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada qual no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, nós estamos tendo a oportunidade de presenciar a coabitação de duas maneiras de existir no mundo muito distintas, especialmente pelas suas disposições morais. O Kardec diz que essas disposições podem ser inatas ou elas podem ser intuitivas. Vejam só, estamos com alguns cheios de dúvidas e outros cheios de amor para dar. Mas cabe àqueles que estão em melhor condição fundar aqui na Terra a era do progresso moral. E o Kardec diz mais. Ele diz que eles são marcados por uma inteligência e uma razão precoces. Uma volição para o bem, eles desejam fazer o bem. E só isso já representa um sinal de evolução. Esses dias, no nosso clube da leitura, no nosso estudo do livro Missionários da Luz, nós comentávamos a respeito disso, né? Vocês já repararam como as crianças de hoje têm uma facilidade para lidar com a tecnologia? Vocês já repararam como elas têm convicções muito próprias? Não quero isso, ou não como carne, eu quero usar essa roupa, eu quero brincar disso daqui, eu preciso fazer isso nesse momento. Esses são um grupo de crianças
que chegam já para nos ensinar muitas coisas, especialmente pelas convicções que eles trazem. Ao contrário daqueles que ainda estão duvidando. Ao contrário daqueles que ainda se perguntam: será mesmo que é necessário passar por tudo isso? Então, para a gente responder isso, olha onde nós fomos consultar. Livro dos Espíritos, questão 728. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então é necessário que nós passemos por tudo isso, sim. E mais, como já dissemos, se é uma prova coletiva, é necessário que nós passemos por tudo isso juntos. Mas quando que isso vai acabar? Tem gente que se pergunta. E olha lá o que a questão 732 diz para a gente. Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Cessa, finda, né? Quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Mais adiantados que o nosso, porque ele está falando que o nosso é de expiação e provas. Então, para a gente relembrar isso tudo, eu trouxe aqui, olha, a classificação dos mundos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, lá na pirâmide, na base da pirâmide, nós temos os mundos primitivos, que são os mundos das primeiras encarnações, onde a alma ainda busca muito a subsistência. Nós já passamos por isso. Depois vem o mundo de expiação e provas, onde nós estamos, que é onde o mal predomina, onde as pessoas, para aprenderem, precisam passar por algumas dificuldades, né? Onde a lei de causa e efeito ela se faz muito presente. Depois vem o mundo de regeneração. Mas olha lá como ele está descrito. Onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem em novas forças, repousando as fadigas das lutas. Então, peraí, aqui ainda não é um mundo ditoso, né? É um mundo de convalescidos, como eles colocam lá. É um mundo onde as pessoas vão precisar da solidariedade do outro, da empatia. Depois vem os mundos ditosos. O bem supera o mal, portanto a felicidade impera. E por fim os mundos divinos, que é a morada de espíritos celestes e purificados, onde o bem reina sem mistura. Onde vivem os anjos, né? Nós sabemos disso tudo. Mas vamos voltar aqui para a condição do planeta Terra, que é de provas e expiação. Como o mundo de provas e expiação, então, é comum que nós tenhamos aqui a existência de alguns fatos tristes. E aí, quando a gente liga a TV ou acessa a internet, é comum que a gente note isso. E de repente a gente fica meio desanimado, né? Nós começamos a pensar assim, será mesmo que essa era de progresso moral vai acontecer aqui? Será que isso está acontecendo aqui? E para a gente pensar sobre isso, eu vou fazer uma metáfora. Imaginem assim, que vocês estão lá na casa de vocês, nós estamos lá, né? Estamos lá em casa, principalmente nesse período. As donas e donos de casa aí vão saber o que eu estou dizendo. E nós temos um armário lá para arrumar. Vamos imaginar que esse armário é o armário da cozinha, para ficar mais fácil, só para a gente delimitar. E aí, quando a gente vai arrumar o armário, nós tiramos tudo que tem dentro desse armário, não é? Aí nós separamos aquilo que está vencido, aquilo que está estragado, aquilo que nós compramos e não vamos usar, nós podemos doar, né? Para que depois disso tudo, a gente possa realocar os produtos que sobraram de uma maneira mais organizada, de repente catalogar tudo que está ali, separar por ordem, por tamanho, por especificidade. E é mais ou menos isso que está acontecendo com a Terra.
nós estamos vivendo um período de transição bastante conturbado, mas necessário. Porque o material humano aqui está sendo realocado, está sendo reorganizado. Então, é natural que todos nós, nesse momento, estejamos vivendo e passando por grandes tensões. Mas fiquem tranquilos, porque olha só, a Gênese nos diz o seguinte: o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, estamos vivendo aquilo que precisamos para o nosso progresso. E aí, tem gente que fala assim, mas até quando nós vamos experimentar? E eu trouxe isso só para corroborar com aquilo que a gente já falou anteriormente. Questão 733 do Livro dos Espíritos. Essa necessidade se enfraquece entre os homens à medida que o espírito sobrepõe a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então está nas nossas possibilidades. Quanto mais amor nós tivermos para dar, quanto mais adiantados moralmente nós estivermos, quanto mais solidários e empáticos nós formos com os outros, quanto mais nós usarmos a nossa inteligência para construir laços de afeto, menores serão os nossos problemas. Mas tudo que está acontecendo está sob a égide de uma lei perfeita. Vejam o que Kardec nos fala lá na Gênese novamente. Quando, por conseguinte, a humanidade estiver madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Então, gente, tudo que existe no mundo é projeção da nossa mente. Desarmonia, desonestidade, enfermidades, tristezas. Nada não acontece por acaso. Deus não veio aqui e disse, agora vocês vão passar por isso e vão sofrer. Não. Isso está acontecendo no mundo porque nós ainda não edificamos o bem. A partir do momento que a nossa mente tiver a capacidade de servir, que nós conseguirmos ser solidários, que nós conseguirmos ser empáticos com os outros, com os nossos próprios problemas. A partir do momento que nós entrarmos em sintonia com os nossos irmãos maiores, no sentido de sermos úteis, nós estaremos mudando o polo da Terra de negatividade para positividade. Nós estaremos alterando a psicosfera da Terra. E provavelmente nós teremos um mundo em regeneração. Mas como é que nós... Vamos pensar junto agora. Como é que nós pretendemos chegar lá? Então nós devemos escolher sair desse momento aqui, desse momento de crise, um pouco mais fortalecidos, refletindo sobre esse aprendizado, um pouco mais maduros, talvez um pouco mais equilibrados. E a partir disso, então, nós vamos estar conseguindo alterar a nossa mente. E alterar a nossa forma de viver. E alterar aquilo que existe aqui no mundo. Vejam bem. Olha o que o Paulo nos diz no capítulo 5 da carta dele aos Romanos. Toda tribulação produz fortaleza. Todo momento de crise nos fortalece. Toda dificuldade, toda perturbação fortalece o nosso espírito. Então, quando nós encontramos alguém que é sereno, que sabe resolver os seus problemas,
com tranquilidade, nós devemos admirar essa pessoa, porque isso é sinal de fortaleza espiritual. E eu não estou aqui fazendo apologia da dor, não. Isso não significa que para nós ficarmos fortes, nós precisamos passar por problemas, por sofrimentos. Não. Nós iremos passar por isso, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Então isso faz parte, vocês entendem? Isso faz parte. Mas a maneira como nós vamos vivenciar tudo isso é que vai nos fortalecer. Olha o que Paulo diz para a gente depois, na segunda carta a Timóteo. Paulo tinha um espírito muito fortalecido, né? Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então nós não temos que temer esse momento. Nós temos que ter fortaleza, nós temos que amar e nós temos que ter moderação. Cabe a nós a maneira de agir diante das crises. Moderar é refletir, é pensar, é conseguir compreender que em tudo na vida existe um lado bom e um lado ruim. Chico, ele entendia muito bem da nossa mente. Olha o que ele diz para a gente. Eu peguei algumas frases dele para a gente pensar junto. Nossa mente é como uma antena. Capta o que estamos sintonizando. O bem ou o mal. Então vamos escolher sintonizar o bem, né? Depende de nós mudarmos a frequência. Os pensamentos positivos, eles são a habilidade que nós temos de enxergar para além dos problemas, para além das dificuldades. É a capacidade que a gente tem de perceber a situação, analisar, procurar a solução e absorver aquele aprendizado. Dizem os cientistas que nós usamos apenas 5% da nossa capacidade cerebral. Agora imagine um mundo em que as pessoas usem adequadamente essa capacidade. Usem para o bem, para a solidariedade. Nós poderíamos alcançar qualquer coisa. Nós poderíamos ter qualquer coisa a partir do momento que nós começarmos a pensar corretamente, adequadamente. E aí o Chico continua aqui, naquele livro Respostas da Vida. Lá no capítulo 3, eu tirei um excerto de uma poesia, de uma fala dele lá. Então, olha o que ele diz para a gente. Olha o conselho que ele nos dá. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e em resistência. Ampare-se, amparando os outros. Eu vou repetir isso. Ampare-se, amparando os outros. Quando os dedicados ao bem deixarem de ser a minoria aqui nesse mundo, nós perceberemos que nós estamos no caminho certo. O Emmanuel tem uma frase muito linda que eu gosto muito, que está naquele livro Leis de Amor, que ele diz assim: a nossa mente é capaz, é mais capaz, né? Ela supera, né? Ela é mais capaz de instalar doenças e desarmonias que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então passemos a usar a nossa mente para o bem. Sintonizemos a nossa mente para o bem. Usemos esse dom que nós temos. E para finalizar, eu trouxe aqui esse lindo. Não é lindo, gente? Esse lindo. E diz assim para a gente: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. É tudo de bom? Jesus é tudo de bom. Quando nós estamos com Ele, nós não temos dificuldade, nós não temos demora, nós não temos confusão, nós não temos obstáculos, nós não temos desânimo. Lembrem-se disso quando vocês estiverem aí com aqueles pensamentos negativos.
em razão de tudo isso que nós estamos vivendo. Respondam para isso. Respondam para esse pensamento que vocês têm Jesus. E vocês vão ver que tudo vai mudar na vida de vocês. Eu vejo para nós um futuro de possibilidades ilimitadas. Especialmente se nós pudermos usar a nossa mente adequadamente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Desde já eu agradeço, né? E agora a gente vai para o passo coletivo. Vamos nos colocar numa posição confortável, tranquilizando a nossa mente, já que nós falamos tanto dela, não é? Colocando Jesus na nossa tela mental, buscando absorver dele todos esses ensinamentos maravilhosos que ele nos legou. Mestre sublime Jesus, fazei com que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa. Lançai o vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome, para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós. Porquanto ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos vossos valores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. Senhor, intercedei junto ao Pai de amor por vossos irmãos de retaguarda, que somos quase todos os dias. Que assim seja. Bom domingo a todos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer para mim estar aqui. Um abração.